Salve, salve galera do canal Quero Medo. Boa noite a todos. Espero eu que estejam todos bens. Bom galera, o relato que eu vou passar para vocês hoje, ele foi escrito aqui pelo Otávio. E esse fato aconteceu com a mãe dele e com o irmão da mãe dele, no caso, seu tio. O relato ele aconteceu, galera, em Piracaia, São Paulo. Interior, né? De Piracaia, na verdade. Sem mais delongas, galera, e vamos pro relato. Esse caso aconteceu com a minha mãe, quando ela tinha 15 anos, e com meu tio, quando ele tinha 14 anos. Ela conta esse acontecimento desde que eu e minhas irmãs eram crianças. Minha mãe conta que na época do acontecimento, ela morava com meus avós no sítio no interior de Piracaia. Meu tio, nessa época, falava muito palavrões e zombava de coisas sobrenaturais. Por mais que chamasse a atenção dele, ele sempre continuava a falar. Então um dia, na época da quaresma, ela e meu tio foram buscar um saco de sal na casa de uma tia dela que morava a alguns quilômetros do sítio do meu avô. Quando chegaram na casa dessa tia, eles ficaram conversando por muito tempo e quando foram embora já era noite. Pelo caminho, meu tio continuava a falar palavrões. Minha mãe contava que chamou a atenção dele, já que estava na época da quaresma, porém ele continuava. Quando eles atravessaram a porteira do sítio do meu avô, eles viram perto de um ribeirão um bicho alto, de um suporte grande, todo branco. Minha avó conta que a criatura tinha a parte da frente do corpo mais baixa que a de trás e andava como se estivesse apoiado nos cotovelos. Tinha o rosto parecido com o de cachorro, só que muito feio. As orelhas eram compridas e caídas para a frente de modo que pareciam se bater para baixo do rosto. O bicho, além disso, parecia que fungava algo. Na hora ela pensou que era um bezerro e continuou com meu tio, já que meu avô criava alguns cabeças de gados. Porém, meu tio falou brincando: "É nada, é um lobisomem." Na hora que ele disse isso, o bicho levantou a cabeça e as orelhas começaram a se bater mais alto, uma contra a outra. Então eles viram que não era um bezerro e começaram a correr aos gritos em direção à casa do meu avô, deixando o saco de sal caído no caminho. Minha mãe conta que chegou a olhar para trás e viu que o bicho caminhava em direção a eles, batendo as orelhas e com a parte da frente do corpo mais baixa que a de trás. Na época, a casa do meu avô era toda cercada de gravataí, uma planta que tem a folhagem grossa e com espinhos, para que os porcos não chegassem perto da casa. Meu tio, com medo, atravessou os gravataís desesperado, enquanto minha mãe abria a porteira que dava acesso ao quintal da casa do meu avô. Ao chegar na casa, eles começaram a esmurrar a porta, pedindo que abrissem. Depois que entraram, meu tio não conseguiu falar de tão assustado que estava. Minha mãe disse ao meu avô o que aconteceu. Meu avô então olhou pelo buraco da janela e falou que o bicho estava no quintal de casa, pois minha mãe tinha deixado a porteira aberta. Então todos ficaram quietos e depois de alguns minutos escutaram um barulho no puleiro das galinhas, mas ninguém se atrevia a ir ver o que era. Minha mãe conta que o meu avô havia dito que o bicho era um lobisomem. Além disso, ele conta que
ele conta que o pessoal mais velho na época contavam que quando o lobisomem era preto, era um lobisomem vivo, ou seja, uma pessoa viva que se transformava ou amaldiçoada, perdão. E que quando era branco, como os que eles viram, era um lobisomem morto, de uma pessoa morta, mas maldita, uma pessoa amaldiçoada morta, que mesmo morta não pagou seus pecados. Decidi compartilhar esse relato, pois quando escuto relato de lobisomens, eles são sempre de cor escura, principalmente pretos. Nesse caso que a minha mãe conta, o lobisomem era branco, que segundo contavam a ela, o lobisomem branco, como eu havia dito, era de pessoas mortas. Será que mesmo depois de mortos, a sina do lobisomem continua? Espero que tenham gostado. Um abraço a todos. Então, pessoal, esse foi o relato que ele passou pra gente. Então, em relação a esse fato, o que vocês acham em relação a essa fera, essa praga, essa maldição? Depois de uma pessoa morta, ela continua a se transformar nesse bicho? Deixem aí no comentário o que vocês acham. Espero encontrar todos no próximo relato e tenham uma ótima noite.